Nesta mensagem desta noite, falando a respeito deste tema, a cruz, eu quero levantar algumas perguntas para a nossa introdução. Acompanhe comigo. Por onde você tem andado do ponto de vista espiritual? Quais são as escolhas que você tem feito? Todos os dias a gente tem que escolher. A gente escolhe muitas vezes por dia. E as escolhas que fazemos podem ser escolhas de vida ou escolhas de morte. Pode ser escolhas de luz ou escolhas que nos levam às trevas. Pode ser escolha do céu ou escolha do inferno, mesmo que você não perceba. Você pode estar escolhendo entre Deus e Satanás. Aí você diz assim: pastor, mas que radicalismo, o senhor está indo para os dois extremos. Mas são dois extremos mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Pastor, eu não quero nem luz e nem trevas, eu quero uma penumbra. No mundo espiritual isso não existe. Pastor, eu não quero nem Deus e nem Satanás, eu quero neutralidade. Não existe. Deixar de escolher já é uma escolha. E eu vou lhe adiantar que é a pior escolha que você possa imaginar estar fazendo. Por isso mesmo, tem um alerta na Bíblia que talvez todos nós conheçamos, mesmo que não saibamos de cor, que está em Provérbios 14, versículo 12. O escritor Salomão diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele é caminho de morte. Há caminho que para o homem parece ser certo, parece ser um caminho atrativo, parece ser um caminho que satisfaz, mas no final é um caminho de destruição. Provérbios 14, 12, se você quiser anotar. Inclusive nossa equipe pastoral tomou a seguinte decisão com a equipe, né? Cada um faz sua devocional como quer, mas nós decidimos que todo mês que tiver 31 dias nesse ano de 2014, nossa equipe vai ler um capítulo de Provérbios por dia. Existem pessoas que defendem que o crente deveria ler Provérbios todos os dias da vida dele, ler um capítulo por dia. Nós estamos mais maneiros um pouquinho, vai ser apenas nos meses de 31 dias. Por quê? Porque Provérbios tem 31 capítulos. E Provérbios é um livro da sabedoria. Há caminho que ao homem parece bom, parece direito, parece atrativo, parece correto, mas no final é caminho de morte. Por isso hoje eu queria fazer uma proposta para você que não é nem um pouco popular. Ou propostinha impopular essa que eu vou fazer. Sabe qual é? Escolha hoje o caminho da cruz. Escolha hoje o caminho da cruz. Cruz representa sofrimento. Que proposta mais estranha, né? Escolha o caminho da cruz se ela representa sofrimento. Cruz representa vergonha, humilhação, mas ao mesmo tempo é o caminho da cruz que gera vida. Ao mesmo tempo é o caminho e a opção pela cruz que pode alterar o destino da sua vida. Por isso escolha a cruz. Jesus escolheu a cruz. E sabe por que segurou Jesus na cruz? Para que ele não desistisse. Houve momentos na vida de Jesus em que ele sentiu o peso que ele iria passar e atravessar para passar pelo Calvário. E o peso foi maior quando ele estava no Getsemane. Quando ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Naquele momento ele sentiu o extraordinário peso da cruz. Mas ele não arredou o pé. Lá em Mateus 16, nós encontramos
O próprio Pedro chamando Jesus à parte, dizendo assim: Jesus, desiste da cruz. Está tão gostosa a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho. Esse negócio de cruz, Senhor, desiste. O que foi que Jesus disse para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Eu não posso desistir da cruz. Aí eu te pergunto: se cruz é humilhação, se cruz é sofrimento, se cruz é vergonha, se cruz é dor, o que segurou Jesus na cruz? Lá no Getsemane, diz a Bíblia que ele suou gotas de sangue. Lá na cruz ele chegou a clamar e bradar em alta voz: por que me desamparaste, Deus meu? Por que Jesus ficou firme na cruz? A resposta é: o que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você. Jesus te amou de tal maneira que ele aguentou a cruz com toda a sua ignomínia, com toda a sua vergonha, até o último momento. E hoje eu estou propondo para você um caminho de cruz. A escolha da cruz, para que você possa, da mesma forma, amar Jesus, andar pelo caminho que ele andou, viver como ele viveu, para também receber as promessas que ele tem para você e para mim. Então esta é a palavra de hoje à noite: cruz. Vamos então ver o que nós temos para aprender. Primeiro, a direção da cruz. Por que a cruz? Vamos para o texto bíblico, está aí debaixo, você pode ler comigo, dá para você enxergar? Vamos lá? Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Você já viu esse texto na Bíblia ou em outra situação, em outra ocasião? Claro, se você já leu Mateus, você viu esse texto na Bíblia. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É interessante. Esse texto aponta para este caminho da cruz que Jesus quer que os seus discípulos percorram. Aqui quem perde ganha. Aqui quem toma uma decisão de renúncia e de cruz vai com certeza receber benefícios eternos. Vamos ver aqui a força desta mensagem. Em primeiro lugar, revela a minha responsabilidade diante do meu Deus. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na cruz, nós descobrimos o que Deus quer que nós façamos. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Pastor, se você quer saber qual é a sua responsabilidade diante da caminhada cristã, vá para a cruz. A cruz revela qual é a sua responsabilidade. A cruz revela o que você tem que fazer. A cruz mostra como deve ser a vida daquele que de fato ama a Deus e quer andar de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Segundo lugar, a cruz revela a minha identidade. Quem sou eu? Será que você sabe de fato quem você é? Nós temos aprendido que nós temos a nossa identidade em Cristo. Quem já nasceu de novo, nova criatura é, está em Cristo. Mas muitas pessoas não sabem responder a esta pergunta. Quem é você? Qual a sua identidade? Atos dos Apóstolos diz que teve um determinado momento que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Apesar da palavra cristão, não é um Cristo grandão, não. Cristão significa pisar nas pegadas de Jesus. Significa andar pelos caminhos
que ele andou. Significa repetir Jesus na história. Isso é ser cristão. Qual é a sua identidade? As pessoas olham para Jesus, para você, e dizem que você parece com quem? É comum alguém dizer, olhar para o filho e dizer, puxa vida, é a cara do pai. Parece com a mãe. É a mistura dos dois. Mas o cristão, ele deve ser parecido com Jesus. Tem que ter a cara de Jesus. Tem que revelar Jesus. Então, em primeiro lugar, a cruz revela a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer. E daqui a pouco nós vamos aprender algumas coisas bem práticas. Em segundo lugar, a cruz revela a minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Terceiro, a cruz revela o lugar da minha natureza, não é? A minha natureza pecaminosa está onde agora? No seu devido lugar. Ela não mais exerce controle sobre a minha vida, porque eu já crucifiquei os meus desejos carnais. E em quarto lugar, a cruz revela o lugar da minha vitória, porque quando eu olho para Jesus na cruz, eu digo, puxa vida, aquilo que ele conquistou foi para mim. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi para mim. Não é? Os benefícios da cruz. É um cântico que nós já não cantamos há algum tempo, né? Mas que a gente cantou, teve um período que a gente cantava com muita frequência. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Lá na cruz eu tenho direitos em Cristo Jesus. Esses versículos que estão aí, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, não é? E aí nós temos esses textos de Gálatas capítulo 6 que revelam a mesma coisa, a nossa posição em Cristo. Fomos crucificados com Cristo, os desejos da nossa carne já foram crucificados com Cristo. Esses textos bíblicos mostram a força desta mensagem que tem que compor e estar presente nos púlpitos das nossas igrejas. A mensagem da cruz. Não é popular, mas é a mensagem que precisamos ouvir, que precisamos cultivar no nosso coração. Agora, claro que esses textos daria para a gente falar muitas coisas específicas sobre eles, mas não é o nosso objetivo hoje. Vamos ver algumas verdades que a cruz revela também, né? Primeiro, na cruz, Jesus mostrou o seu amor. Quem sabe o que está em Isaías 53? Isaías 53 é um livro, é um capítulo do livro de Isaías que precisa ser lido com frequência, porque ele fala de Jesus como se Isaías fosse companheiro de Jesus, como se Isaías tivesse tido uma experiência pessoal com Jesus. No entanto, Isaías viveu 7 séculos antes de Cristo, mas ele fala a respeito de Jesus como o Cordeiro de Deus, o sofrimento de Jesus como sofrimento vicário, aquele sofrimento como nosso substituto. Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar, pelas pisaduras deles nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, na cruz, eu já disse que o que segurou Jesus na cruz foi o amor. Na cruz Jesus mostrou o seu amor pela humanidade. Ele morreu, não foi por ele próprio. Ele morreu não porque ele precisava morrer. Ele morreu não porque ele tinha cometido o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Segundo, através da cruz nós encontramos perdão, porque a gente olha para a cruz e lá na cruz a gente descobre o quê? Que em Cristo Jesus nós fomos perdoados. O preço pelo nosso pecado foi pago. Você sabe por que tentaram tirar a cruz de Jesus durante o seu ministério? Usando Pedro, né? Depois o próprio Satanás, na tentação de Mateus capítulo 4, vocês se lembram? Satanás querendo facilitar o ministério de Jesus, entre aspas. O que Satanás disse? Pula daqui de cima lá para baixo. Porque está escrito, Satanás conhece a Bíblia, viu? Por isso que eu quero dizer para vocês, leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, estude a Bíblia,
Porque a gente vence Satanás com a Bíblia. E aí você não estuda a Bíblia e pensa que vai vencer e não vai, porque Satanás conhece a Bíblia. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Ele disse assim: está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então o senhor vai pular, não está escrito? Os anjos vão te segurar, o senhor não vai sofrer nenhum dano. Sabe o que vai acontecer? Manchete dos principais jornais do país amanhã: o Messias Jesus Cristo pulou do alto do pináculo do templo numa altura extraordinária, não quebrou nenhum osso, não fraturou absolutamente nada, não morreu, desafiou a força da gravidade e foi vitorioso. Deixa eu perguntar para você: quantos acreditam que Jesus poderia pular sem nada acontecer? Você acredita? Eu também acredito. Você sabe por quê? Tem base bíblica. Não é só porque Jesus é poderoso, eu sei que ele é, você também, mas sabe qual é a base bíblica? É porque Jesus andou sobre as águas. O princípio é o mesmo. Ele desafiou que é a força da gravidade, não é? Quem anda sobre as águas afunda. Ou quem tenta andar, né? Afunda. Por quê? Porque afunda. O peso vai lá para baixo. Mesmo sendo água mais pesada do que o ar. Mas é evidente que no ar a mesma coisa iria acontecer. Mas se Jesus pôde andar sobre as águas, com certeza ele poderia pular do alto lá sem machucar. Mas a questão é que Jesus tinha a Bíblia na mente e no coração. E ele retrucou Satanás dizendo que você não vai tirar a cruz do meu ministério. Eu tenho uma trajetória, eu não preciso de primeira página do jornal. Eu sei o que eu vou passar, eu sei as experiências pelas quais eu vou atravessar. E eu vou até o fim. Né? E ele respondeu com Bíblia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acredito que se alguém cair de um lugar alto acidentalmente, não for a vontade de Deus que se alguém quebre ou morra, vai acontecer livramento. E eu já ouvi história de livramento. Acabou, caiu na copa de uma árvore, não aconteceu nada. Bateu na marquise do andar de baixo, na outra marquise, não sei o que, chegou lá embaixo com vida. Porque não é só cair de um prédio que vai te levar, não. É a vontade de Deus, é a manifestação da vontade de Deus. Mas Jesus usou a Bíblia. E, na verdade, quando Satanás fez aquela proposta, depois de 40 dias de jejum e oração, ele queria tirar a cruz do ministério de Jesus. Mas Jesus diz: não. Você sabe por que o diabo queria tirar a cruz? Porque ele sabia dos benefícios da cruz na sua vida. Se eu tirar a cruz do ministério, esse povo não vai ser abençoado. Né? A cruz é a salvação desse povo, mas eu vou tirar a cruz. Mas Jesus ficou firme e não arredou o pé. Satanás não pôde de forma alguma impedir que os benefícios da cruz chegassem até nós. Terceiro, a cruz aponta para uma nova vida. Por isso, na introdução eu disse: meus irmãos, quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Seu caminho está sendo um caminho de cruz? Deixe que a vida de Jesus reine em você, no seu ser, vivendo com Ele o caminho ou a vida na cruz. Agora, o que significa viver para Ele, com Ele? O que significa viver para Deus? O que significa levar uma vida tendo a cruz como o signo desta vida? Significa morrer para si mesmo. Veja esse texto de João capítulo 12, versículo 24 e 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas aquele que não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. O que significa então essa vida verdadeira? O que significa esse viver para Deus? Em primeiro lugar, 3 palavras que eu quero utilizar para ilustrar ou para definir
e responder a esta pergunta. São 3 verbos: renunciar, dedicar e comprometer. Vida de cruz, preste atenção, é vida de renúncia. Daqui a pouco você vai ver por quê. Por enquanto fique só com esse verbo. Vida de cruz é vida de renúncia. Eu não disse que a mensagem seria impopular? Você tem que renunciar, é isso mesmo. Se alguém quer vir após mim, lembra o primeiro texto? Negue-se a si mesmo. Você sabe o que significa negar-se a si mesmo? Abrir mão de um direito em favor de Deus e do próximo. Isso é abdicar, renunciar, negar-se a si mesmo. Vida de cruz. O outro verbo que eu coloquei é o verbo dedicar. Significa que você tem um alvo, um foco, um objetivo, e você vai focar nesse objetivo, vai caminhar na direção desta meta, deste alvo. E terceiro, se comprometer. Cruz é compromisso. Você se compromete com aquele em quem você está crucificado. Eis que eu estou crucificado com Cristo. Talvez ilustra bem a história de Pedro, não é? A história de Pedro foi assim, você se lembra? Uma vez Jesus falou de cruz para Pedro, e Pedro disse: não, Senhor, eu não vou te abandonar hora nenhuma. Se o Senhor subir na cruz, eu subo junto. Nós vamos morrer juntos. Eu não te abandono hora nenhuma. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, você não se conhece. Você não sabe quem você é. Aliás, na Bíblia tem algo muito interessante. Tem muitas coisas que Deus permite acontecer porque nós não nos conhecemos, não é verdade? Nós não sabemos quem nós somos, na verdade. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, Deus sabia que Abraão iria ter coragem de sacrificar? Você acha que Deus sabia ou não? Sabia, não sabia? Então por que Deus pediu, se ele sabia que o resultado seria aquele? Porque Deus conhecia Abraão, mas Abraão não se conhecia. Toda aquela aprovação foi para que Abraão pudesse se conhecer. Foi visando Abraão e não visando Deus. É uma coisa Pedro aqui nesse texto, quando ele fala que vai com Jesus até o fim, e Jesus diz: Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Se fosse um cara assim mais desbocado, ele diz: Pedro, larga de falar bobagem, larga de ficar falando abobrinha, você não sabe o que você está falando. Mas foi mais ou menos isso que Jesus disse para Pedro. Você sabe o que vai acontecer, Pedro? Antes do galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. E aí ele passa assim, tem uns caras lá, e os caras reconhecem Pedro. Esse aí é um dos deles, olha aí o jeitão dele, o caguete dele, a roupa dele. Porque o crente, ele fica meio identificado, né? E tem cara de crente. Eu digo assim: olha, esse discípulo aí tem a cara do mestre. O jeito de falar do mestre, ele é um dos 12. Pedro: não, eu não sou não, nem conheço. Uma criada: não conheço, eu não conheço. E aí o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro disse: meu Deus, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz. E aí a Bíblia registra que Pedro foi para um canto e chorou amargamente. Choro amargo. Sabe por quê? Porque verbalmente Pedro diz: eu estou comprometido contigo, Senhor. Vou contigo até o fim. Mas não estava nada. Cruz é renúncia. Cruz é foco, é meta, é dedicação, é objetivo. Cruz é compromisso. Compromisso. Hoje, no estudo que nós tivemos aqui pela manhã, nós falamos a respeito desse tema, que é os que abandonam a fé. Você já viu como o time dos ex está cada vez maior? Gente que, já fui crente, já fui na igreja, já participei, o time dos ex. E eu contei algumas histórias
infelizmente, verdadeiras, que está se repetindo com muita frequência hoje em dia. História de bandido que vai assaltar e descobre que o cara é crente. Não assalta ele não, porque minha mãe também é crente, eu fui criado na igreja, eu não gosto de roubar crente não. Isso aconteceu com um taxista em São Paulo. Não é? O que leva uma pessoa que frequentou a igreja, talvez não foi criado, mas frequentou, ouviu a mensagem, talvez tenha uma mãe de oração, uma mulher que se dobra e intercede pelo filho, que leva uma pessoa a entrar por esse caminho? Falta de comprometimento. Às vezes começa bem intencionado, eu vou contigo, mas no meio do caminho ele desiste. Portanto, significa viver. O que significa viver para Deus? Significa morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. É interessante porque a cruz também significa frutificar. Se você quer frutificar, pastor, eu gostaria muito de dar fruto no ministério da igreja, gostaria de envolver num grupo pequeno, gostaria de envolver numa atividade qualquer em que eu pudesse ser útil, que eu pudesse ver resultado no meu trabalho. Esse princípio do texto de João 12, se o grão não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai produzir muito fruto, nos arremessa para essa ideia de que para frutificar é necessário primeiro ir para a cruz, é necessário morrer. Se você não morrer, você não frutifica. Morrer para quê? Morrer para si mesmo, morrer para a velha vida, morrer para a velha natureza, para que você possa assumir uma nova natureza e ser então frutífero na obra e no reino de Deus. Em outras palavras, intencionalmente, nós precisamos matar a velha natureza, livrarmos dela para que a gente possa receber a nova. E só acontece isso na cruz, crucificando o meu próprio eu. Sei que essa mensagem da velha natureza e nova natureza é tão familiar, né? Quantos pastores já pregaram essa mensagem? Mas vale a pena a gente de vez em quando recordar e repetir. Nós possuímos a natureza adâmica, todo mundo tem, é a velha natureza. Quando você nasce de novo, você recebe a natureza de Cristo, é a nova natureza. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora sabe qual é o grande problema? É que as duas naturezas lutam entre si. E é por isso que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem é que não vive essa experiência? De lutar para fazer o bem, mas uma força contrária tentando levar você a fazer o que é errado. Essa angústia e essa dor que nós enfrentamos, que nós sofremos, nada mais é do que a briga das duas naturezas. Eu quero frutificar. Faça morrer o seu velho homem. Eu preciso morrer para os desejos deste mundo. Olha o que diz esse texto de Paulo na carta aos Colossenses. A letra está miudíssima, não ia caber o texto, então eu vou ler. Se você não consegue ler, pelo menos escute o que Paulo diz nessa carta. Portanto, preste atenção, tanto que é objetivo e claro esse texto. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, ele dá nome aos bois. Preste atenção quais são os desejos. Ele dá nome aos bois. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que ele acabou de relacionar que virá o castigo de Deus sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso. E ele agora dá outros nomes aí, prático demais. Livrem-se de tudo isso. De quê? Da ira, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto,
nenhuma conversa indecente, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10, uma das versões mais contemporâneas. Muito interessante. Eu preciso morrer para os desejos deste mundo. Você sabe que tem muita gente a serviço de Satanás para aguçar os seus desejos. Hoje eu terminei a escola dominical e estava indo para um outro compromisso com o meu rádio ligado, e me chamou a atenção uma pregação de uma mulher que está falando no Congresso das Assembleias de Deus aqui em Goiânia. E eles estão transmitindo ao vivo pela Rádio Paz, e eu me interessou o jeito dela falar e tal. Que mulher é essa? Fui sendo tomado e não mudei de rádio e fui escutando. E ela falando para jovens, e parece-me que a parte que tocou para ela falar tinha alguma coisa a ver com sexualidade. E a certa altura lá da pregação, ela bem gritado mesmo, ela disse assim: você converteu, mas os seus hormônios não são crentes, portanto tome cuidado. Eles não se converteram, então cuide, não fique brincando com fogo. E começou a dar alguns conselhos práticos. É assim. Mas veja bem, a luta que a juventude passa não é fácil, porque Satanás tem usado os meios de comunicação, a própria internet, né? Hoje você não precisa mais. Antigamente, quando passava um programa um pouco mais apimentado, era depois das 11, né? Meia-noite, visava apenas os adultos. Hoje você vê isso à luz do dia, insinuações e programas que visam apelar para os desejos e para as paixões da carne. Esse é o apelo. Não tem jeito, está cada dia ficando pior. Nesta viagem que nós fizemos, de 5 dias aí, para descansar, no retorno eu sentei no avião assim com a minha esposa. Se você vê o que nós escutamos de chamego e de palavras de amor e de carinho lá de 2 homens, eu falei, gente, que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo? E olha que eu fiquei curioso, mas não pude olhar para trás. Aí quando deu uma chance eu olhei, era 2 negão. Eu falei, mas não é nada de preconceito, mas assim, um cara com cara de macho, um jeito de macho, o maior love lá dentro. Eu falei assim, o que antigamente isso era oculto, isso era escondido. A gente sabe que já existia há muito tempo, mas era um negócio discreto, porque a sociedade rejeitava, as famílias de bem rejeitavam, não é? As igrejas pregavam contra. Hoje ficou popular, parece que é até chique. Brotou-se da terra. Todo lugar que você vai agora, você começa a ver isso, seu filho vê, crianças pequenas vendo, mas é porque tem toda uma mídia a serviço de Satanás para despertar os desejos pecaminosos no coração da sociedade. O que significa? Significa morrer para os desejos deste mundo. Repita comigo esse versículo de Paulo. Já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Vamos juntos? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É interessante porque Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não vou pregar porque é um texto para sermão. Mas nessas obras da carne e no fruto do Espírito, nós aprendemos que há um contraste extraordinário entre essas duas.
proposital, intencional nos argumentos de Paulo. Veja o que está nos versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne, desejo meu, coisa que está aqui intrínseca em mim, são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí Paulo completa: eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Repete comigo essa última frase. Não. Pode falar forte de novo. Não herdarão o reino de Deus. Meu querido, isso é a obra da carne. O que eu tenho que fazer com isso? O que eu preciso fazer com isso? Crucificar. Levar para a cruz. Cruz é renúncia. Cruz é sacrifício. Vai doer, vai ser difícil, vai fazer sofrer, mas é só na cruz que tem jeito desse problema. Só na cruz. Agora, em contrapartida, qual é o lado positivo disso? Veja o que tem na sequência a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, vamos todo mundo comigo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, o que eles fizeram? Todo mundo, o que eles fizeram? E vivemos pelo Espírito. Não é aí, não, falta um se. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, que mensagem prática. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Você sabe que cruz é difícil. O caminho da cruz não é um caminho fácil, não. Se você está aí agora pensando assim, pastor, falar é fácil, difícil é praticar, eu estou com você, eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que a nossa vida da natureza ela é forte demais da conta. Se fosse fácil, não chamaria caminho da cruz. Se fosse fácil, não seria mensagem da cruz. Sabe por que é caminho da cruz e mensagem da cruz? Porque é difícil. Ou você acha que o caminho de cruz é fácil? Carregar a cruz é fácil? Ser pendurado numa cruz é fácil? Ser cravado numa cruz é fácil? É claro que não é. Mas, meu irmão, é o único jeito do caminho da vitória. É crucificar a carne com todos os seus desejos. Conclusão. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é ir até o fim, lutando contra esses pecados que são os desejos que a carne tem. Resumindo, tomar a cruz é lutar contra Satanás e o poder das trevas. Tomar a cruz é sofrer rejeição, perseguição e desprezo por amor a Jesus. Isso é tomar a cruz. Hoje à noite, a proposta que nós queremos deixar para todos nós nesta mensagem é que cada um tome a sua cruz nesse ano de 2014 que nós estamos iniciando o terceiro mês. Isso inclui sacrifício. O evangelho é de graça? É.
Mas vida de santidade, vida de pureza, não acontece sem esforço. Tem gente que facilita o Evangelho e não gosta de pregar uma mensagem como esta, num domingo como este, que é domingo de ceia. Cruz, pastor, que mensagem mais difícil e impopular. Mesmo sendo uma comparação tão simples, talvez ajuda para a gente internalizar e dizer que, assim como não existe futebol sem bola, não existe evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem cruz. Perguntaram para Dr. A.W. Tozer, escritor de inúmeros livros, doutor em teologia, um homem sábio, o que significa estar crucificado? E a resposta foi uma resposta que ele ouviu de um homem muito simples e velho. Esse cristão antigo, simples, velho, respondeu essa pergunta para um novo convertido certa vez, dizendo assim: tomar a cruz é olhar em apenas uma direção. Tomar a cruz é não voltar atrás. Tomar a cruz é não ter planos próprios, mas seguir os planos de Deus para a sua vida. Você já viu alguém que tomou o caminho da cruz voltar atrás? O caminho da cruz é um caminho sem volta. Todas as pessoas que um dia foram condenadas a morrer na cruz, algumas delas carregando a sua própria cruz até o lugar da crucificação, enquanto elas andavam rumo aos seus calvários, uma coisa ficava bem clara para a sociedade: esse aí não volta mais. O caminho da cruz é caminho sem retorno, sem volta. O que significa estar crucificado com Cristo? Significa dizer o que Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa dizer: Senhor, agora é contigo, eu vou fitar os meus olhos no Senhor e não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Não volto atrás, meus planos acabaram. Que Deus nos abençoe nesta noite, para que esta mensagem da cruz fortaleça a nossa fé, para nós fazermos as escolhas certas, caminharmos em triunfo e colhermos todos os benefícios que a cruz tem para todos aqueles que fazem esta opção. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Eu não vou fazer um apelo para que você se manifeste